Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 25, parte 6 da disciplina de Química para a terceira série A e B e vamos fazer alguns exercícios sobre enantiômeros. Então, os enantiômeros são tipos de isômeros que também pode ser chamado de isomeria ótica. O exercício número 1 diz o seguinte: identifique os carbonos assimétricos, os isômeros levógeros e destrógeros e as misturas racêmicas nas moléculas abaixo. Então, vamos relembrar aqui que o isômero destrógero, ele gira a luz polarizada de destrogiro para a direita. E quando a gente representa que é um destrógero, a gente coloca o símbolo de mais. O isômero levógero, ele gira a luz polarizada para a esquerda. E nós representamos, então, com o símbolo de menos. A mistura racêmica vai ser aquela em que vai gerar a inatividade dos isômeros. Como que se gera a inatividade? Se a gente tiver a mesma quantidade de matéria em número de mol, tanto de isômeros levógeros quanto os destrógeros. Então, se a gente colocar ali a mesma quantidade de matéria, então, os isômeros levógeros vão inativar o destrógero e o destrógero vai inativar o levógero. Então, isso é chamado de mistura racêmica. Então, a gente não vai ter isomeria ali quando a gente tiver a mistura racêmica. Então, aqui, nessa estrutura que é do 1 bromo, 1 fluoretano, primeiro a gente vai identificar se existe carbono assimétrico. Para ter um carbono assimétrico ali, o que é necessário a gente ter? Esse carbono, ele precisa ser, então, um carbono sp3. E o carbono sp3, ele precisa ter, então, todos os seus 4 ligantes diferentes, para ser, então, um carbono assimétrico. Então, vamos olhar aqui. Esse carbono, ele é, sim, um carbono sp3, porque ele faz somente 4 ligações sigmas, ou 4 ligações simples. Se a gente olhar os seus ligantes, a gente vê que um dos ligantes é o hidrogênio, que é diferente do ligante CH3, que é diferente do ligante Br, que é diferente do ligante flúor. Então, aqui nós temos, sim, um carbono sp3 e nós temos 4 ligantes diferentes. Então, nesse caso aqui, nós temos um carbono assimétrico. Então, nós podemos dizer que essa é uma molécula quiral. Então, nós temos um carbono assimétrico e a gente identifica ele com um asterisco. Então, se a gente tem um carbono assimétrico, quantos isômeros levógeros e quantos destrógeros a gente vai ter? Existe apenas um par, então, de isômeros, sendo um levógero e um destrógero. Se a gente tem um par apenas, esse par pode gerar, então, né, uma mistura racêmica. Se a gente igualar, então, a quantidade de matéria desse levógero com a quantidade de matéria desse destrógero, vamos ter aqui uma mistura racêmica por compensação externa, em que nós precisamos de um isômero, que é o levógero, adicionado ao outro isômero, que é o destrógero, para, então, gerar a mistura racêmica. Não é a própria molécula que gera a mistura racêmica, mas sim a mistura de duas moléculas, de dois isômeros. Então, a primeira parte aqui, primeira letra A, está realizado aqui o exercício. Vamos para a letra B. Então, vamos determinar primeiro aqui se nós temos nessa molécula, que é o 2-bromo 3-fluorbutano,
se nós temos aqui carbonos assimétricos, né? Então, nós verificamos que a gente tem 4 carbonos sp3 na cadeia. No entanto, com 4 ligantes diferentes, a gente só tem esse carbono e esse aqui. Vou chamar aqui de carbono A e carbono B. Porque no carbono da direita aqui, ele tem 3 hidrogênios. Então, ele tem 3 ligantes iguais. Então, ele não vai ser um carbono assimétrico. Da mesma forma, esse carbono da esquerda. Então, o carbono A, ele possui de ligantes o hidrogênio, o CH3, o flúor e todo o grupo da direita. Todo esse grupo aqui, ele vai ser um ligante para o carbono A. Então, ele tem sim 4 ligantes diferentes. O carbono B, ele tem como ligante o bromo, o CH3, o hidrogênio e todo esse outro grupo aqui, que também são um ligante. E lembrando que aqui eu tenho flúor e aqui eu tenho bromo, então eu tenho ligantes diferentes ali no grupo. Né? Se fossem iguais, a gente teria outra situação, né? Mas nesse caso aqui, são diferentes. Então, nós temos aqui 2 carbonos assimétricos nessa cadeia. Então, nós temos 2 carbonos assimétricos. Então, nós temos uma molécula quiral. E quantos levógeros, destrógeros a gente tem quando a gente tem 2 carbonos assimétricos? Nós vamos ter, então, 2 pares, né? O primeiro par, vou colocar mais embaixo aqui. O primeiro par vai ser de um levógero mais um destrógero, que vai ser diferente do segundo par, que vai ser um levógero mais um destrógero. Então, nós temos aqui, na verdade, 2 isômeros levógeros e 2 isômeros destrógeros. Se a gente tem 2 pares aqui, nós temos então que cada par pode, né, produzir uma mistura racêmica. Vou colocar a mistura racêmica 1, mistura racêmica 2. Então, nós temos aqui 2 possibilidades de 2 misturas racêmicas nessa cadeia. Vamos para o próximo exercício. Então, nessa molécula aqui da adrenalina, nós vamos identificar se existe, então, carbono assimétrico. Então, a adrenalina, ela é, na verdade, um hormônio, né, produzido no nosso organismo. Dentre os isômeros ali, quem é mais potente, quem atua muito mais como um vasoconstritor e hipertensor, é a adrenalina levógera. Então, vamos ver aqui se temos carbono assimétrico. Primeiro, como aqui nós temos, nesse anel benzênico, nós temos carbonos sp2, então não temos aqui carbono assimétrico. Esse carbono aqui, ele é sp3, mas, no entanto, ele tem 3 ligantes iguais, então já vamos eliminar ele. Esse outro carbono aqui, ele é sp3, mas ele tem 2 ligantes iguais, e ele precisa ter os 4 diferentes, vamos eliminar ele. Esse carbono aqui, ele é sp3 e tem os 4 ligantes diferentes, então ele é um carbono assimétrico. Vamos ver aqui os ligantes dele. Então, o carbono ali que a gente marcou, ele tem como ligante o OH, o H, esse
grupo aqui é outro ligante, vou colocar aqui grupo 1, e todo esse outro grupo é o outro ligante, vou colocar como grupo 2. Então, ele tem aqui um carbono assimétrico. Temos uma molécula quiral. Então, nós temos aqui a possibilidade de um par, sendo um isômero levógero e um isômero destrógero. E, consequentemente, temos a possibilidade de poder formar uma mistura racêmica. Vamos para a letra D, então, onde a gente vai ter aqui mais de uma possibilidade de encontrar carbono assimétrico. Então, nós temos aqui nessa cadeia 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. O carbono da direita e da esquerda são sp3, mas os ligantes são iguais, então não são assimétricos. Esse aqui é um carbono quiral, carbono quiral, carbono quiral. São todos assimétricos. Então, nós temos aqui 4 possibilidades de carbonos assimétricos. Quando a gente tem mais de 2 possibilidades, 3 ou mais, a gente vai usar sempre a regra de Van 't Hoff para facilitar, onde a regra diz o seguinte: nós vamos calcular o número de estereoisômeros oticamente ativos, fazendo aqui por essa formulazinha, 2 elevado ao número de carbonos assimétricos da cadeia. Nesse caso, 2 elevado a 4. Então, nesse caso, nós vamos ter 16 estereoisômeros oticamente inativos. Se a gente tem 16, significa que a gente tem 8 destrógeros e 8 levógeros. E o número de mistura racêmica possível aqui vai ser sempre a metade aqui do número de estereoisômeros oticamente ativos. Então, mistura racêmica, nós temos aqui 8 possibilidades. Então, constatamos que essa molécula é sim uma molécula quiral.